Aleluia, aleluia, ao nome do Senhor. Antes de você se sentar, faz de conta que eu não vi, que tá todo mundo sentado já. Abra aí, por favor, em 1 Reis, capítulo 18. Só pra gente ler com sangue quente ainda. Aleluia, diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 18 de 1 Reis, primeiro versículo. Diz assim: E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Você pode repetir comigo só essa última parte? Porque darei chuva sobre a terra. Todo mundo junto. Porque... Só mais uma vez para não esquecer. Porque darei o quê? Chuva. Aleluia. Glória a Deus. Espírito de Deus vem nesse lugar. Aliás, tenho nem coragem de pedir para o Senhor vir nesse lugar, porque o Senhor já está aqui. E isso é perceptivelmente real. Eu te peço, meu Senhor, que nossos ouvidos e olhos estejam completamente abertos e desimpedidos para ouvir a Tua palavra nessa noite, meu Senhor. Repreende, meu Senhor, todo entupimento de ouvido, todo comichão nos ouvidos que agoneia o povo para não entender a Tua palavra. Nós repreendemos agora todo demônio que impede do povo aprender a palavra. E nós repreendemos toda carnalidade também que impede o povo de ouvir a Tua palavra. E profetizamos, Senhor, um povo que é lavado e é remido pelo Teu sangue e que vive pela palavra do Altíssimo. Aleluia, Senhor. Santo, santo é o Teu nome. Amém, meu irmão. Pode sentar. Boa noite aos meus irmãos do YouTube. Que Deus abençoe vocês. Eu espero que aí na sua casa esteja havendo um mover maravilhoso do Senhor. Porque o Deus que nós temos sentido aqui é o mesmo Deus que se move no meio do tempo e que Ele está aí na sua casa. O mesmo Deus que nós servimos aqui, que nós sentimos aqui a presença, é o mesmo Deus que passeia pelo tempo. Ele era lá no passado, Ele é hoje, Ele haverá de ser lá no futuro. E Ele está aqui, e Ele está aí no seu lar. Ele está aqui, mas Ele está transformando aí. Ele está curando aqui, mas Ele cura aí. Ele liberta aqui, mas Ele liberta aí. Seja cheio do Espírito Santo nessa noite, você que está em casa, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Esse versículo que nós lemos, ele trata de uma história. Primeira, fala de uma história muito conhecida, que eu acredito que todos que estão aqui nessa noite conheçam essa história. Que é quando fala da história do profeta Elias, quando ele desafiou os profetas de Baal lá no Monte Carmelo. Você lembra dessa história? Amém, todo mundo? Glória a Deus. Eu estava lá em casa hoje e eu disse para o Timóteo assim: Timóteo, eu gosto muito quando eu vou pregar. Gosto muito de levar algo diferente que o povo nunca tem ouvido. Procura novidade, procura um negócio novo para dizer, né? Porque para ver se, sei lá, se grava, fica mais fácil de gravar alguma coisa. Só, gente, que eu fui levada pelo Senhor a essa palavra e o Senhor hoje falou poderosamente ao meu coração, dizendo que a palavra ela não precisa de novidade. A palavra ela não precisa de nenhum fato novo, bonitinho que eu trago aqui para dizer para você. Para atrair sua atenção, para você gravar alguma coisa da palavra. A palavra por si só ela já é linda e transformadora e maravilhosa e abençoadora e cheia de graça e cheia de vida. Então, eu trouxe essa palavra para você, que fala de Elias lá no Monte Carmelo. Mas antes de chegar aqui nessa parte que eu li, eu queria dar assim, um pouquinho do contexto para você. Viaje comigo pelo tempo agora. Reino de Israel, o rei desse tempo lá sobre Israel era o rei Acabe, que, para não dizer uma coisa pior, era o cão. Né? E pior do que ele, só a mulher dele. E aí existia sobre aquele povo um profeta de Deus chamado Elias. E Acabe, quando se casou com a esposa dele, que era Jezabel, ela era uma mulher estrangeira. E já não bastasse, né, a desobediência de Acabe, já não bastasse a desobediência de Acabe,
em casar com uma pessoa estrangeira, porque havia uma lei do Senhor que os casamentos deveriam ser feitos entre o povo de Deus, exatamente para evitar a contaminação com a idolatria dos outros povos. Como se não bastasse ter desobedecido, ter casado com uma mulher estrangeira, Acabe permitiu que ela trouxesse todos os seus deuses ali para dentro do povo de Israel. Então Jezabel, ela servia a Baal e ela trouxe os altares de Baal para dentro do reino de Israel. Ela servia a Aserá, trouxe os altares de Aserá para dentro do povo de Israel. E assim ela foi contaminando o povo, ela foi misturando o povo. E Acabe, omisso, passivo, foi deixando. E de repente aquele que era reino de Deus, que era povo de Deus, que era terra de Deus, estava completamente misturado com as coisas pagãs. E se tem uma coisa que Deus abomina é a mistura. Não é à toa que lá em Apocalipse o Senhor diz, antes fosse frio ou quente, mas porque vocês são mornos, eu os vomitarei. O Senhor abomina coisa morna, misturada. É melhor ser frio do que ser misturado. Porque quando você é frio, tem uma hora que você cai na real, se arrepende, e quando vem arrependimento, vem Espírito Santo e vem restauração. Quando a gente está no meio, nada mais chama a atenção, nada mais aquece o coração, nenhuma palavra que é dita chama a atenção, nada do que é pregado chega dentro do meu coração, nada toca, nada chega. Sabe? Esse é o coração morno que desagrada profundamente ao Espírito Santo de Deus. E aí o contexto era exatamente esse. E a palavra de Deus conta que Jezabel, ela se assentava à mesa com os profetas de Baal. Ou seja, não era só aquele negócio assim, venham para a minha terra. Façam parte da intimidade do reino. Façam parte da intimidade do reino de Israel. Façam parte aqui do dia a dia do palácio, da vida do rei. Estejam juntos, saibam da intimidade. Então, era um relacionamento de profunda intimidade com o pecado. Repita aí comigo, intimidade com o pecado. Intimidade com o pecado. Cuidado, cuidado, porque não foi Acabe que trouxe o pecado para dentro da casa dele, mas ele, por omissão e por passividade, permitiu. Cuidado para não ser passivo, para não ser omisso e deixar a intimidade do pecado chegar dentro do teu lar, se sentando à mesa com os teus. Amém? Então o contexto era esse, os profetas de Baal assentados na mesa com a rainha e um profeta de Deus chamado Elias. E aí o Senhor toma Elias e diz, Elias, vai a Acabe e profetiza o seguinte, diz para eles que não mais haverá chuva sobre Israel, até que eu, o Senhor, ordene a chuva. E aí Elias vai e profetiza isso, não haverá mais chuva sobre Israel, até que o Senhor libere uma palavra que derrame chuva sobre o povo novamente. E aí, passa o tempo, né? Imagino que aquela rainha, aquele rei deve ter rido dele e ter dito, quem é tu para dizer que vai chover ou que não vai chover? Né? Quem é tu para estar sendo profeta do tempo e adivinhando aqui o que vai acontecer? Passou o tempo e o Senhor disse para Elias o seguinte, fez o que eu disse? Pois agora, se manda, corre, porque eles vão se irar contra a tua vida. E vai lá para o ribeiro de Querite. E lá no ribeiro de Querite, Elias ficou lá, e o Senhor o alimentava através de corvos. O Senhor todo dia mandava o alimento dele, e os corvos vinham deixar ali o alimento que era necessário para manter Elias fora, que tinha um ribeiro de água, então com água e pão, todo mundo escapa. E Elias ficou durante algum tempo no ribeiro de Querite. E aí eu fiquei pensando, gente, porque, olha só, o homem de Deus tinha profetizado algo que Deus tinha mandado, na verdade, e ainda assim ele foi perseguido. Ainda assim ele estava ameaçado de morte, ainda assim ele teve que fugir, ainda assim ele teve que pegar o beco para poder escapar. E aí, gente, na nossa vida, muitas vezes a gente faz o que Deus manda a gente fazer, a gente age em conformidade com a palavra que Deus mandou a gente falar, e aí quando vem a perseguição a gente abre.
A gente, sabe, Senhor, mas eu fiz o que o Senhor mandou. Como é que pode essa perseguição? Como é que pode eu ter que sair fugido? Como é que pode? Mas, meu irmão, não se preocupe, porque o lugar para onde você sai fugido é o lugar onde vai ter a provisão do Senhor para a tua vida, onde não vai faltar água e não vai faltar o pão. Porque o lugar do esconderijo no Senhor é o lugar onde Ele guarda a tua vida. Quando você se esconde para não morrer perseguido, o Senhor te dá a provisão. Quando você vai para o lugar certo, o Senhor derrama a bênção do céu sobre a tua vida. Então não deixe de fazer, de agir em conformidade com a palavra que o Senhor te deu, com medo da perseguição que você vai sofrer. O que é que vão dizer de mim? O que é que vão falar de mim? Mas não vão entender. Não se preocupe, simplesmente haja e profetize, fale as palavras que o Senhor colocou em ti, através da tua vida, porque o Senhor se responsabiliza pela tua vida. Amém? E aí ele disse, vai para o Querite. O fato é que passa o tempo e chega uma hora que aquele ribeiro seca e ele diz, Acabe, eu sempre troco, posso pregar desse Acabe, fico trocando o nome dele, né? O Senhor diz, Elias, chegou o tempo de você voltar e se apresentar diante de Acabe. Veja bem, Acabe e Jezabel estavam mandando matar o profeta por conta da falta da chuva que o homem tinha dito. E ele disse, o Senhor disse, Elias, volta e te apresenta diante de Acabe. E aí ele deve ter ficado assim, né? Tá bom, tu tá mandando, pois eu vou. E aí o fato é que ele vai e ele se encontra não com Acabe, mas se encontra com o mordomo do rei, chamado... Quem sabe? Obadias. O mordomo do rei Acabe. Acabe tinha saído, olha só, desespero, falta d'água. A palavra diz que Samaria estava num estado deplorável por conta da falta d'água. E aí Acabe chama o seu mordomo e diz, Obadias, você sai por esse lado da terra, eu vou sair por esse outro lado da terra, e você vai à procura das fontes de água. Porque a gente precisa manter vivos pelo menos os animais. E vamos procurar as fontes das águas para a gente levar os animais, porque onde tem fonte d'água tem pelo menos um matinho, uma coisa ali para a gente manter vivos os animais, porque não vai se manter vivo um reino sem água há tanto tempo, 3 anos sem chuva. E aí, nessa ida de Obadias para um lado e Acabe para o outro, Elias se encontra exatamente com Obadias. E aí, imagine só você, o susto do mordomo, um homem 3 anos procurado, se apresenta de repente na frente dele, do nada, na frente de Obadias. E aí Elias diz, Obadias, volta lá para o teu reino, para o teu rei, e diz para ele que eu voltei, apareci, sou eu. E aí Obadias diz, meu senhor, tu sabe que eu sou um servo do Deus de Israel. Obadias respondendo, né? Não faça isso comigo, não. Porque não existe reino sobre essa terra onde o meu senhor Acabe não já tenha mandado te procurar. Não existe reino. E Acabe, olha Elias, Acabe foi em todos os reinos. E em cada reino que ele chegava, que ele perguntava se tinham te visto, que as pessoas diziam que não. Ele fazia os reis jurarem que tinham te procurado, que tinham demandado todos os esforços para te achar e não tinham te achado. Então os reis eram jurados. E se Acabe soubesse que eles estavam mentindo, eles morriam. Ou seja, ele não só procurou, como ele fez os outros jurarem que estavam procurando também, todos os reinos. E agora, Elias, tu aparece aqui do nada na minha frente, está mandando eu dizer para o rei, esse rei que passou 3 anos, que reuniu exércitos para procurar a ti um homem, e não encontrou, aí eu vou voltar lá para chamar. Quando chegar aqui, tu não está mais, e ele vai me matar. Vou não. Aí ele disse, vá, porque chegou o tempo que o Senhor vai trazer a sua palavra de volta a Israel. A profecia voltou a Israel. A palavra de Deus voltou a Obadias. Você entende a maravilha? Ei, acabou o reinado de Baal, o profeta voltou, a palavra voltou, a promessa voltou, os dizeres de Deus voltaram, sabe, é novo tempo, e ali se inaugurava um novo tempo. O fato é que eu quero dizer para você, meu irmão, que quando Deus esconde, e Ele tinha escondido Elias lá naquele ribeiro, quando Deus esconde, não tem no mundo quem ache.
Acabe estava no exército, exércitos da terra rodando, procurando um homem, mas não encontraram. Porque ele estava escondido no esconderijo do Altíssimo. Ele estava descansando à sombra do Onipotente. Sabe? A palavra do Senhor nos promete dias de descanso em meio à guerra. A palavra do Senhor nos promete que se nós encontrarmos esse lugar de esconderijo do Altíssimo, nós descansaremos em meio à paz. E Acabe enlouquecido, rodeando a terra procurando, e Elias descansando na beira do ribeiro. E Acabe chamando os reis e juntando o povo, e Elias sendo alimentado pelos corvos. Sabe, descanse na sombra do Onipotente, porque quando o Senhor te esconde, não tem inferno no mundo que te ache. Sabe, não prospera praga nenhuma, sabe, praga nenhuma chegará à tua tenda, perseguição não te alcançará, as setas que voam de dia na sombra da escuridão não alcançarão a tua vida, sobre aquele que está escondido à sombra do Onipotente. Então se esconda e descanse no Senhor, mas também quando Ele disser é tempo de acabar com o descanso e voltar, você se levante e volte, porque existe um Acabe lhe esperando lá. Aleluia. O fato é que Obadias vai, dá o recado lá para o rei e diz: rei, o homem apareceu. Aquele a quem tu procuras apareceu e ele está em tal canto. E aí Elias não vai ter com Acabe. Acabe vai ter com Elias. E aí quando os dois se encontram, Acabe já vem muito macho, dizendo assim: é tu o perturbador de Israel? É tu que vem perturbando o meu povo? Aí Elias diz assim: eu não estou perturbando o povo, não. Eu estou perturbando a tua casa, porque tu está perturbando o povo de Deus. Entenderam não, gente? Entenderam não? Volta aqui a fita. Acabe chega diante de Elias. Aí olha para ele e diz: és tu o perturbador de Israel? E Elias disse: não sou eu que estou perturbando Israel. Eu, através da palavra de Deus na minha vida, estou perturbando a tua casa. Porque tu estás perturbando o povo de Israel. És tu o perturbador? És tu que está trazendo caos? É tu que está fazendo um reboliço no reino do Espírito? E o inimigo aponta o dedo na nossa cara e diz: é tu que vai comprar essa guerra e dobrar teu joelho para clamar pelo teu filho. É tu que vem perturbar. Aí você vai dizer: eu não estou perturbando não. Eu estou trazendo falta de sossego para ti, inimigo. Porque tu tem tentado tirar a paz da minha casa. Tu tem tentado meter o rabo no meio dos meus. Tu tem tentado seduzir o meu filho. Tu tem tentado machucar meu casamento. Mas eu sou perseguidor daqueles que perseguem a igreja do Senhor. Você entende que Acabe achava que Elias é que estava trazendo o caos, quando na verdade o caos tinha sido trazido por ele mesmo, quando ele colocou dentro do palácio, dentro do seu reino, os profetas que eram abomináveis ao povo de Deus. Entende? E aí, Elias não incumprida muita conversa. E ele diz: Acabe, faz o seguinte. Vamos para o Monte Carmelo. Junte todo o povo de Israel. Junte todos os profetas de Baal. Junte todos os profetas de Aserá. Leve tudinho para o Monte Carmelo e me espere lá que eu chego. Gente, tem gente dando sossego demais ao inimigo, sabia? Eu já ia pular de ponto aqui, mas tem gente dando sossego demais ao inimigo. O inimigo entrando na casa e você vendo e você dizendo assim: é só a fase. É fase de adolescente. Quando ele amadurecer, ele melhora. Ah, não, mas isso aí são as influências dos amigos. Quando terminar o colégio que ele sair, ele vai melhorar. Tem gente facilitando o trabalhar do inimigo dentro das casas. Achando: ah, não, mas o bichinho, ele não sai de casa. Ele não está no meio da rua, ele não bebe, ele não fuma, ele não usa droga. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: para o jovem fazer algo de errado, não precisa mais ele sair do portão, não. O mundo está na palma da mão dele, ó.
A droga está na palma da mão dele. O vício está na palma da mão dele. O jogo que vicia e que destrói a mente, está na palma da mão dele. Não existe mais a companhia lá de fora que jogava bola e depois ia farrear. Não, está na palma da mão. Está lá dentro do quarto e você diz assim, o bichinho está lá no quarto. Não faz mal a ninguém. O mundo está dentro do quarto do seu filho. Lá ele tem acesso à droga, a vício, a pornografia, a coisa que desagrada o Espírito de Deus. Está lá dentro da sua casa e você está dando sossego ao inferno. Quando você diz é só fase, vai passar, não vai passar. Vai destruir se você não se levantar e começar a perturbar o Satanás e orar e se levantar e repreender e colocar a mão na cabeça do menino e ele não vai gostar mais, deixa ele sem gostar. E repreende e perturbe aquele que está tirando a paz da sua casa. Porque senão quando você menos esperar, tá você, sua mulher, seus filhos e os profetas de Baal comendo na tua mesa. Se quando você menos esperar, se você não tomar uma posição, então os profetas de Aserá, as idolatrias de Jezabel, as vaidades, as soberbas, os meninos que se acham, os afeminados, os viciados, as más palavras, a pornografia comendo na mesa junto com você, e você dizendo, é fase, vai passar. Acorda, igreja do Senhor. Elias passou o tempo do descanso. Te levanta, porque a palavra profética precisa voltar para dentro de Israel. Israel não é reino de Baal. Israel não é reino de Aserá. Israel não é reino de Jezabel. A tua casa não é reino do pecado. Te levanta, porque a voz profética precisa voltar a tomar o lugar que é dela. Te levanta como quem crê, te levanta como quem confia, te levanta como quem está guardado e escondido no sangue do Cordeiro, sabe? E toma uma posição, porque senão é destruição. Depende de você e depende de mim. Vamos para frente. Então o profeta manda o rei, como eu estava dizendo, juntar todo o povo de Israel. Diga aí, repita aí comigo para acordar. Todo o povo de Israel. Os profetas de Baal. Os profetas de Aserá. Só de Baal eram 450 profetas. De Aserá eram 400. Já vai 850. Mas todo o povo de Israel. Encheu o monte ou não encheu? Quem foi que convocou esse povo? Foi não. Elias disse a Acabe, vá você e junte o povo. Não foi? O rei estava procurando o homem para matar. Agora estava fazendo o que a voz profética estava dizendo, estava mandando ele fazer. Você entende que quando a voz profética volta para dentro da tua casa, o inimigo ele precisa obedecer ao nome de Jesus? Você entende a diferença de por que quando você se levanta e diz, eu te repreendo em nome de Jesus, ele tem que sair? Porque o mesmo Acabe que ajuntou os exércitos para matar aquele homem, agora estava trabalhando a favor daquele profeta que disse, junta o povo e junta os profetas de Baal, porque Deus tem mistério ali naquele monte. Entende que ao nome de Jesus não há joelho que não se dobre, ao nome de Jesus não há demônio que não saia, ao nome de Jesus não há filho que não se converta, ao nome de Jesus não há quem prevaleça, mas precisa ter uma voz profética, e a voz profética é você. Se Elias continuar lá no ribeiro do Querite, os profetas de Baal vão continuar reinando no reino de Israel. Se Elias se levanta e a voz profética volta, Acabe, que era o perseguidor, começa a trabalhar em favor da voz profética que se levantou. Se levante, meu irmão, nessa noite, como a voz que escuta a voz do Altíssimo e que fala aquilo que está no coração de Deus. A boca é tua, mas a palavra é dele. As mãos são tuas, mas o toque é do Espírito Santo. Os pés são teus, mas o evangelho que é pregado vem do trono. Sabe? A voz que sai é nossa, mas o poder vem do Altíssimo. Te levanta, voz profética. Estamos de pé. A igreja do Senhor está de pé. E o fato é que Acabe junto aquele povo. Junto aquele povo todo. 450 de Baal. 400 de Aserá. Mais todo o povo do reino.
E aí, quando chega lá no alto daquele monte, Elias chega. Eu acho que eles ficaram esperando Elias vir com um batalhão atrás dele. Elias chega. Elias chega só. E você diz assim: ah, mas aqui na minha casa só eu sou crente. Elias chegou? Ah, mas aqui no meu trabalho é um ambiente muito pesado, porque só tem de crente eu. Mas Elias, chegou? Quando a voz profética se levanta, não é necessário um batalhão, porque o Senhor está dentro de ti. Porque o poder não está na nossa voz, está na palavra que vem do alto. E ele chega só ali naquele monte. Não fique esperando, você está armado por todos os lados, por cima e por baixo, com anjos que voam, com querubins sobrevoando, com serafins ao teu redor, para você se levantar como voz profética. Vá só, porque o Espírito Santo que diz vai, ele vai contigo e vai na tua frente. Ele te dá unção e ele vai na frente e ele vai atrás. Ele vai de um lado e ele vai do outro. Ele vai na tua frente, mas ele é retaguarda. Ele é general de guerra, mas ele é o escudo que protege as tuas costas. Vá, tenha coragem e vá. E se levante a voz profética de Israel. Em nome de Jesus. E a Elias chega lá sozinho. E a primeira pergunta que ele faz para todo o povo. Para o rei, para a rainha, para os profetas de Baal, para os profetas de Aserá e para o povo de Israel. Ele pergunta: mentira, não perguntou para os profetas, perguntou para o povo de Israel. Ele disse assim: ei, casa de Israel, por que vocês estão cocheando entre dois caminhos? Elias podia ter mandado ajuntar naquele monte só os profetas de Baal e de Aserá. Mas ele ajuntou o povo. E nessa noite o Senhor nos ajunta aqui no Monte Carmelo. Nós dessa igreja. E o Senhor olha para nós e pergunta: ei, crente, por que você está cocheando entre dois caminhos? Horas você adora ao Senhor, ora você adora a Baal. Horas você serve o Senhor e horas você vê pornografia. Horas você está com as mãos levantadas na igreja, que são as mesmas mãos que são violentas dentro da tua casa. Horas a tua boca se abre para adorar, mas quando você está lá no dia mau, a tua boca se abre para murmurar. Ei, povo de Israel, por que vocês têm cocheado entre dois caminhos? Gente, cochear, coxo é uma pessoa que não se apruma sobre as suas duas pernas. Horas ela puxa para um lado, horas ela puxa para o outro. Com um pé ela está adorando, com outro pé ela está amaldiçoando. No momento ela está bendizendo, no outro ela está reclamando. Entenda, não, chegou o tempo de nós pararmos de cochear entre dois caminhos. Sabe o que é cochear entre dois caminhos? É quando você é muito crente aqui no domingo, mas passa a semana virando a lata. Passa a semana maldizendo, passa a semana brigando, passa a semana murmurando, passa a semana sendo mal empregado, passa a semana sendo um mau marido, uma má esposa, um mau filho, um mau funcionário. Isso é cochear entre dois caminhos. Sabe, e o Senhor traz a gente nessa noite, é uma palavra que a gente não escuta nem um glória a Deus, nem um aleluia. Porque mais não precisa dizer glória a Deus, nem aleluia, não. Precisa engolir essa palavra, começar de mim e dizer: ei, por que tem cocheado entre dois caminhos? Por que tem sido de um jeito aqui e no outro jeito lá fora? Por que tem falado uma coisa e tem agido outra? A palavra de Deus diz lá no livro de Isaías assim, o Senhor pergunta, o Senhor diz: o meu povo, ele me honra com os lábios, mas ele me desonra com as suas atitudes. Ei, povo de Israel, não me sirvam com a sua boca, mas rasguem os seus corações diante de mim, o Senhor diz. Entende? E aí Elias continua dizendo, depois que ele faz essa pergunta, ele fala: se Baal é Deus, segue-o. Se o Senhor é Deus, segue-o. Ali, Elias estava colocando ali uma linha espiritual que dividia aquele monte no meio, que dizia: se você diz que Baal é Deus, siga. Se você diz que Deus de Israel é, siga ele.
Agora vá para algum dos dois caminhos, não fique no meio da linha, porque a linha já é de Baal. Aquela historinha, né? Brincadeirinha bonitinha que a gente fez aqui na peça, o muro já é dele. Se tiver costeando entre dois caminhos, já está do lado de cá. Mas Elias disse, e eu quero dizer que nessa noite, se Baal é Deus, siga ele. Vá clamar fogo do céu dele. Agora, no dia mau, vá pedir a ele para resolver. Sabe? No dia que o bicho pegar, não venha clamar ao Deus de Israel, não. Vai servir Baal? Pois se apegue com Baal. Se apegue com quem tem olho e não vê, com quem tem boca e não fala, com quem tem mão e não pega, com quem tem pé e não pisa e não anda, sabe? Agora, se você é do Senhor, se Deus, o Deus de Israel é o Senhor, siga Ele. Aí no dia da adversidade, você vai para aquele que tem olho como chama de fogo, aquele que da sua boca sai a espada afiada, aquele que tem mão, mas ele toca no aflito, no necessitado, aquele que tem pé e usa para chegar até onde você está e ir lá no chão e te levantar e te dar a vitória. Entende? Siga um ou siga outro. E eu digo para você nessa noite, saia daqui desse portão para fora, seguindo um ou seguindo outro. Porque o Senhor não é Deus de brincadeira. O Senhor não é Deus de mais ou menos nem de mornidão. Siga o Espírito Santo de Deus, porque Ele é vivo, Ele é real, Ele é fiel e Ele está aqui nesse lugar. E Ele sonda o profundo do nosso coração, Ele sonda o teu pensamento, o pensamento que você tem aí nessa hora dizendo, mas eu já tentei tanto e nunca consegui. O Senhor sonda e peça força, porque o Senhor te dá a mão, te toma pela tua mão direita e te leva pelo lugar da vida, pelo caminho de vida, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que nos últimos dias aquele que é sujo vai se sujar mais. E de ontem para hoje, a gente viu isso claro. Quem é sujo vai se sujar mais. Mas a palavra de Deus também nos faz um convite que diz, aquele que é santo, se santifique mais. Aquele que é santo, lave suas vestes no sangue do Cordeiro. Aquele que é fiel, seja mais fiel. Aquele que serve, sirva melhor. Aquele que já acha que é humilde, se humilhe mais ainda e saia do meio e dê a vez para o seu irmão. Aquele que diz que ama, ame mais e se deite no chão para o seu irmão passar se precisar. E ame, e abrace, e seja bênção. Está no tempo, meu povo, da gente, sabe, ir para um dos dois polos. E eu espero, e eu tenho certeza que vocês estão querendo ir para esse polo aqui. O polo da santidade total, da vida total, da conversão total, da fidelidade total ao Espírito Santo de Deus. A nós que somos santos, que nos santifiquemos mais. Amém? Glória a Deus, já estou terminando. Eu acho que eu estou demorando tanto nas pregações, que no tempo que é um tempo normal, aí vocês estranham. Olha aí. Bora, para frente. Amém. Chegamos. Imagine você a cena. Monte Carmelo. Rei, rainha. Quantos profetas de Baal? Quantos de Aserá? E todo o povo de Israel. E Elias falou com o povo, né? Falou com o povo, perguntou sobre cochear entre dois caminhos. Agora juntou os profetas. Se agora aqui, ó. Aqui, ó. Agora é aqui, ó. O povo está se decidindo. Eu acho que nessa hora o povo estava trambicando das pernas. Aquele que tinha comido na mesa com os profetas de Baal estava se lembrando do Deus de Israel. Estavam começando assim a se lembrar dos feitos, dos grandes feitos, do Deus que tinha tirado eles lá da terra do Egito com um braço forte, o Deus que tinha feito eles passarem o mar vermelho a pé enxuto, o Deus que tinha parado o Jordão para eles pararem. Estavam lembrando, estavam tremendo na base. Comece a lembrar aí dos feitos do Senhor na sua vida, daquele dia que você achou que ia morrer e Ele não deixou. Quando aquele diagnóstico veio para te matar, mas o Senhor te deu livramento. Aquele dia que o acidente de moto ia te matando, mas o Senhor botou a mão dele. Comece a lembrar
da desgraça que ia acontecer dentro do teu casamento, mas o Senhor te livrou e te levantou. Começa a lembrar, jovem, da vida miserável que você ia ter se o Senhor não tivesse colocado a mão dele no meio da tua história. Onde era que você estaria, hein? Vocauã, Carlos, jovens, Naubert, onde é que vocês estariam se não fosse a mão do Senhor? Comece a lembrar. E aí aquele povo, eu imagino, que ficou lá lembrando do braço forte do Senhor sobre a vida deles. E aí Elias disse, agora sou eu e vocês, eu e os profetas. Deixa o povo decidindo a quem eles vão servir. E agora vamos conversar nós. É o seguinte, rei, já que o Senhor já fez isso aqui tudo, né, que eu pedi, obrigada. Agora o Senhor vai lá e manda trazer 2 novilhos. Traga e vocês, profetas, escolham o que vocês quiserem. Um é de vocês, o outro é meu. Você pode escolher o da preferência, aquele negócio, né? Um parte, outro escolhe, né? Aí Elias mandou trazer os profetas de Baal escolheriam. Vocês escolham o bezerro. Vocês armem o altar de vocês. Coloquem a lenha. Coloquem o bezerro. E comecem a aclamar o Deus de vocês para que fogo caia do céu e consuma o holocausto. Quando vocês terminarem, eu estou ali tem uma pedrinha bem ali, eu vou ficar sentado esperando. Quando vocês terminarem a minha vez, deixo o meu bezerro e aí eu venho. Combinado? Todo o povo, combinado, é assim mesmo. O povo achou ótimo. Começou 850 homens. Botaram o altar, colocaram a lenha, colocaram o novilho, partiram o novilho em pedaços. Engraçado, gente, que era do jeitinho que a voz profética falava, eles faziam. Você entende que existe autoridade quando o Senhor te levanta como voz profética? Você entende? Você entende que aquilo que você se esgoelava para acontecer, agora basta você dizer em nome de Jesus? Você entende que aquilo que antes demandava um esforço tremendo para você conseguir realizar, agora só basta você se levantar e dizer em nome de Jesus eu te ordeno. Porque o poder não está em ti, está nele. A graça não é tua, é dele. A autoridade não é tua, é dele. Você entende que com um pequeno esforço você consegue mover a mão de um rei ímpio, de uma rainha endemoniada e de 850 profetas idólatras. A voz profética, quando se levanta, ela faz um reboliço no reino do Espírito. E aí se juntam 850 homens. E começam, né? Fazem lá o altar deles, botam o bezerro, botam a lenha e começam a clamar. A palavra de Deus diz que eles começaram esse fuxico de manhã. Começaram a clamar. Baal, Baal, desce fogo sobre nós. Está aqui o nosso sacrifício, está aqui o nosso holocausto, está aqui o nosso altar. Desce fogo sobre nós e nada. E aí eles começaram a rasgar as suas vestes. E começaram a clamar. E eles andavam. Eles rodeavam aquele altar e eles caminhavam, eles faziam fila. E eu acho que eles se revezavam. E quando cansava, o outro continuava. E um caía, o outro levantava. E eles rasgavam as vestes E quando eles viram que rasgar as vestes não ia dar resultado, eles começam a rasgar sua própria pele. Começam a se cortar. E a palavra de Deus diz que eles se cortavam tanto que o sangue deles escorria e jorrava sobre o altar. Não existe poder no sangue do ímpio, porque o poder está no sangue de Jesus quando ele asperge sobre nós. Quando corre na nossa veia, quando a gente toma posse daquilo que Jesus fez na cruz e o sangue dele começa a correr na nossa vida, existe poder. E aquele povo aspergia o próprio sangue sobre o altar aí. Nada. E deu 7 horas e nada. E deu 8 horas. Acorda, meu povo. Estou aqui, ó. E 9 horas e 10. E 11. A palavra diz que meio-dia, nada de fogo. Eu imagino que os urubus já estavam chegando para comer o lanche deles. Porque sobre aquele holocausto não ia ter fogo mais não, meu povo. E aí, Elias olha para eles e diz assim, cansaram? Já cansaram? Estava ali na minha pedrinha, tão bom. Já cansaram. Clama mais um pouquinho, gente, que Baal deve estar dormindo. Ele não é Deus. Vocês não servem? Vocês não acreditam? Ele deve só estar dormindo. Eu queria ler para vocês esse versículo, que é muito engraçado. Sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia:
clamai em altas vozes, porque Ele é um Deus. Pode ser que esteja falando ou que tenha alguma coisa que fazer. Ele pode estar só ocupado, continue clamando. Ou que intente alguma viagem. Será que ele não viajou, gente? Baal, por isso que ele não está escutando o clamor de vocês. Ou porventura dorme. E talvez desperte, bora clamar. Bora, tá pouco. E eles lá, e chamava Baal, e chamava Será, e derrame fogo sobre nós, derrame fogo sobre o holocausto, nós estamos aqui. E se cortava, e rasgava as vestes, e nada. Até que eles cansaram e disseram, terminamos, Elias. Acabou-se. Vai tu. Elias se levanta lá da pedrinha dele. Eles terminaram? Cheguei. Elias diz, traz o bezerro. O outro bezerrinho. Bezerrinho tinha passado tanto tempo que o bichinho achava que ia escapar, né? Traz outro bezerrinho. Trouxeram um bezerro. E ele diz, agora eu vou restaurar o altar. Olha só. Restaurar o altar do Deus de Israel que estava quebrado. O holocausto não vai ficar sobre o altar que foi armado para Baal. Eu vou restaurar o altar do Deus de Israel que foi quebrado aqui nesse lugar. E ele começa a juntar as pedras. E ele começa a restaurar. Gente, isso aí é espiritual. O Senhor só vai derramar fogo sobre nós se nós primeiro restaurarmos o altar de adoração ao nome do Senhor. E eu creio que hoje o Senhor está mudando rumos de famílias aqui nesse lugar. Eu creio que se você se levantar como voz profética, é só para quem crê. Se você crê e se você quiser mudar o rumo da tua casa, você levanta a sua mão aí no seu lugar. Se você se levantar como voz profética na tua casa e restaurar o altar ao Deus de Israel, ao teu Deus, ao Deus que é de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas o Deus que é Deus de Anderson, de Silvana, de Irmã Graça, de Irmã Jânia, de Timóteo, de Davi, o Deus que é nosso, o Deus que é vivo, o Deus que reina. Se você restaurar o altar de adoração, existirá um novo tempo na tua família e o livramento de Deus vai chegar. E aquilo que era para a morte será para a vida, aquilo que era para a vergonha será para testemunho, aquilo que era para a desgraça será para a bênção, em nome de Jesus. O Senhor nos chama para restaurar altares. O fogo quem derrama é o Senhor, mas o altar quem tem que consertar é você. O sobrenatural quem faz é o Espírito de Deus, mas o consertar aquilo que está destroçado quem faz é você. Quem coloca os pingos nos is é você, sou eu, somos nós. Quem tem que dar um baixa nas situações erradas somos nós. E quando a gente faz isso, fogo desce do céu. Então Elias ali, ele começa a restaurar aquele altar. E ele pega as pedrinhas, e ele vai ajeitando. E aquilo era um altar físico, mas ali ele estava restaurando espiritualmente o altar do Deus de Israel ali no reino de Israel. Sabe, o altar que tinha sido divertido, que tinha sido sujo, que tinha sido misturado. Agora, espiritualmente, Elias estava ali montando um altar. Nos reinos celestiais estava sendo reestabelecido o trono de Deus ali no meio de Israel. Entende? E aí Elias fica, e além de restaurar o altar, ele manda trazer 12 pedras. Ele vai pegar. Ele pega 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. E ele manda colocar sobre o altar que ele havia restaurado. E ao trazer essas 12 pedras, meus irmãos, Elias estava ali trazendo a lembrança, o que Deus de Israel já tinha feito. Ele estava dizendo, vocês estão lembrando que Deus é aquele que separou a gente no ventre da nossa mãe. Vocês estão lembrando que Deus é aquele que nos libertou, que nos sarou. É aquele que nos livrou dos moabitas, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus. O Senhor é aquele que nos deu livramento de morte. O Senhor é aquele que nos conduziu a uma terra que mana leite e mel. O Senhor é aquele que esteve conosco no dia mau e no dia bom. O Senhor, as 12 tribos, o povo escolhido de Deus. Sabe, o Senhor está dizendo para nós, lembre, meu povo, lembre de quem é o Senhor e o que é que Ele tem feito.
e por onde é que ele tem andado e o que é que ele tem realizado. Junto às 12 tribos, ali Elias estava trazendo a memória do povo, aquilo que lhe dava esperança. Elias estava fazendo ali um memorial, o mesmo memorial que Josué fez lá atrás, quando ele juntou 12 pedras, colocou dentro do Rio Jordão, e mais 12 pedras colocou fora. E ali ele disse: aqui dentro do rio é um altar que ninguém vai ver. Porque quando o rio voltar a correr, essas 12 pedras ficarão escondidas. Mas eu saberei que dentro do meu coração, ainda que ninguém veja, existe um memorial de um altar de adoração ao Deus de Israel. E as 12 pedras também foram colocadas lá fora. E aquelas 12 pedras eram assim, para que todos vissem. E a palavra de Deus é linda. E esse altar do lado de fora do rio serve para que quando passarem pai e filho, e o filho perguntar: o que são essas 12 pedras? O pai vai dizer: são as 12 tribos de Israel, porque existe um Deus que nos livrou e nos fez passar a pé enxuto desse rio. Sabe? Ensine o seu filho, marque tempos, estabeleça tempos, junte pedras, monte memoriais que quando teu filho te perguntava: papai, o que foi isso? Você dizer: foi o Senhor que me deu o livramento. Mas papai, por que o Senhor não é assim? Porque o Senhor meteu a mão na minha história e me fez diferente. Mas mamãe, por que a senhora não é assim? Porque o Senhor me deu um ministério lindo para eu cuidar, meu filho. Mas mamãe, por que a senhora não conseguiu isso e isso na sua vida? Porque meu filho, eu escolhi a melhor parte. Mas papai, por que é assim? Porque existe um Deus que é soberano sobre nós e Ele tem cuidado de nós, meu filho. Sabe? Ensina para o teu filho. Foi isso que Elias fez. Ele juntou lá as 12 pedrinhas e fez esse memorial, colocou sobre o altar. Então ele junta aquelas 12 pedras, são um testemunho. Um testemunho contado ali caladinho, ali escaladinho, mas ele está contando o testemunho da história de Israel ali naquele lugar. Elias restaura o altar, Elias coloca as 12 pedras. E aí sim, ele coloca a lenha, e ele coloca o novilho, e ele faz uma oração lindíssima. Ó Senhor Deus de Abraão, feche seus olhos um minutinho. Tem hora na nossa vida que a gente parece que está sozinho, arrodeado por 850 profetas de Baal. Às vezes parece que você está sozinho de fiel no seu trabalho. Parece que você está sozinho de crente dentro da sua casa. Parece que você olha para um lado e olha para o outro e não tem ninguém para levantar a voz profética contigo, junto contigo. Parece que você olha e não tem ninguém para somar força. E você olha e você começa a restaurar o altar. E você começa a consertar aquilo que estava errado. E às vezes não dá para consertar a vida do outro, mas você começa a consertar a sua. Aí você começa a lembrar dos feitos do Senhor. Começa a juntar 12 pedrinhas. Essa pedrinha aqui é a do livramento. Essa pedrinha aqui é a da cura. Essa pedrinha aqui é dos dons do Espírito. Essa pedrinha aqui é da alegria. Essa aqui é da fidelidade. Essa outra é a do domínio próprio, da mansidão. Essa outra aqui é a da humildade. Oh Senhor, como a pedrinha da humildade é pesada para ser botada nesse altar. Essa outra pedrinha aqui, meu Senhor, é da fidelidade que eu vou ter no dia mau. E você começa a juntar essas pedrinhas. E o altar está restaurado, as pedrinhas estão colocadas em cima. E você começa a fazer uma oração que diz: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel. E que ó Senhor, eu sou pequeno, mas eu sou Teu servo. Senhor, o vaso é de barro, mas é Teu, Jesus. O vaso é sem forma, mas é Teu.
O vaso não sabe falar, Senhor, mas é teu. O vaso está sem força, mas a força vem do Senhor, não é minha. Eu sou teu servo, e conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Foi pela palavra que o Senhor me disse que eu restaurei o altar, que eu coloquei as pedrinhas, que eu coloquei o holocausto. Foi pelo que o Senhor me disse. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Senhor, eu não quero que esse povo reconheça que eu sou profeta, não. Eu não quero que esse povo veja que eu sei cantar, não. Eu não quero que esse povo me ache bonito pregando, não. Eu quero que esse povo veja hoje que tu, Senhor, és Deus sobre Israel. Oh, Jesus, nós nos humilhamos na tua presença para que o Senhor seja manifesto como Deus que reina sobre essa igreja, Espírito Santo. Contempla, Jesus, esse altar que é colocado aqui nesse lugar nessa noite. Os altares restaurados, meu Senhor, ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, que é aquele que prometeu, o Deus de Isaac, que é aquele que cumpriu, e o Deus de Jacó, que é aquele que mantém vivo o cumprimento da promessa. Você pode entregar esse altar ao Senhor nessa noite? E se levantar com uma voz profética nesse tempo? Oh, aleluia, Jesus. A palavra do Senhor continua dizendo que Elias mandou trazer água. Ele mandou trazer água. E o que foi que Deus disse que ia derramar sobre a terra, que nós lemos no primeiro versículo? Porque darei chuva sobre a terra. Elias estava ali porque ele sabia o que era que ele estava fazendo. E ele manda trazer água. Ele estava clamando por fogo. E o que é que tem de mais contrário ao fogo, senão a água? E Elias diz: cave um rego. Um rego ao redor desse altar. Começa a derramar água. Aí alguém olhou para Elias e disse assim: isso é especulação minha, não está na Bíblia. Mas Elias, faz 3 anos que não chove. Como é que tu está mandando trazer água? Mas Elias, está escasso. Como é que tu quer derramar água? Elias, os bichos estão morrendo de sede. Como é que tu quer derramar água sobre esse altar, Elias? Vão olhar para ti e vão dizer: está faltando. Como é que tu vai entregar ao Senhor o que tu não tem? Tá difícil. Mas como é que você vai entregar ao Senhor? O tempo tá pouco. Como é que tu ainda vai passar 3 horas sentada no culto, podendo estar trabalhando e juntando dinheiro? O tempo tá corrido. Tu vai passar 3 horas de culto, quando poderia estar estudando para o teu concurso, que é a próxima semana. Ei, Elias, é desperdício. Quem vive por vista vai olhar para ti e vai dizer: a tua entrega é desperdício. Porque tu já orou antes e não deu certo. Tu já profetizou antes e não se cumpriu. Tu já tomou uma posição e tu voltou atrás, é desperdício. Vai de novo. Mas Elias, ele se movia por uma palavra. E a palavra dizia: eu, o Senhor, darei chuva sobre a terra. E daí se era o último balde d'água, porque já viria chuva. E daí se era pouquinho, porque já derramaria chuva. E daí se estava acabando, se estava morrendo de sede, daqui a pouco ia ter chuva.
Você entende que a gente se agarra com tão pouco, quando o que o Senhor tem para derramar sobre nós é chuva sobre toda a terra? Você se agarra com teu pouco salário, quando o Senhor tem chuva para derramar sobre ti. Você se agarra com o teu tempo, quando o Senhor tem as comportas do céu para abrir sobre a tua vida, e Ele diz: eu sou o Senhor do tempo. Sou eu que mando aqui, sou eu que mando lá, sou eu que mando no mar, sou eu que mando no vento, sou eu que paro o tempo, sou eu que apresso o tempo. Ah, Senhor, mas a água é tão pouca. Entrega sobre o altar. Ah, Senhor, mas vão dizer que é desperdício. Entrega sobre o altar. Ah, Senhor, mas vão dizer que não vai prestar. Entrega sobre o altar. Ah, Senhor, mas eu estou clamando por fogo e o que eu tenho na minha mão é água. Entrega sobre o altar. Mas vão rir de mim? Entrega. Mas vão me excluir? Entrega. Mas vão me cancelar? Entrega. Mas vão me tirar do meio das amizades? Entrega. Mas os amigos vão me deixar? Entrega e deixa aí, porque é livramento. Mas minha família não vai entender. Entrega, porque daqui a pouco quem vai chegar para comer junto do altar é a sua família toda. Mas os profetas de Baal estão me olhando. Entrega, porque eu só preciso de uma voz profética sobre Israel. E Elias derrama não um balde, mas 4 sobre aquele altar. E o rei: eu percorri toda a terra em procura das fontes, para juntar essa água que agora está sendo derramada no altar. Elias, não contente, não manda fazer uma vez, manda fazer 3. 3 vezes de 4 baldes, 12 baldes de água sobre um altar. O mesmo Elias que um capítulo antes chegou com fome na casa de uma viúva e disse: ei, viúva, me dá de beber. Ela foi lá dentro e trouxe um copo de água. E ele disse: ei, viúva, agora me dá de comer, porque o ribeiro secou. Ô profeta, eu sou tua serva, mas eu só tenho um bocado de pão, um bocado de farinha, para fazer um pão para mim, outro para o meu filho, e depois esperar a morte. Aí ele diz: é pouco, mas entrega, porque o teu pouco é a matéria-prima do milagre que o Senhor vai derramar na tua vida. Ela vai lá dentro, pega um punhado da farinha, um pouquinho do azeite, faz o pão, dá para o profeta, volta com fome. Quando ela olha, tem um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, ela faz um pão, dá para a criança. Quando ela volta com fome, tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ela faz um pão e come. E quando ela volta não mais com fome, tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ela vai dar para a vizinha. Ela volta, tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ela faz e ela vai. Quando ela volta tem azeite, tem farinha, tem azeite, tem farinha, tem azeite, tem farinha, porque o Senhor não encolhe a mão. Porque quando você entrega um pouco, o Senhor derrama chuva. E às vezes a gente espera que o milagre seja da seguinte forma: eu vou chegar na minha despensa e vai ter toneladas de farinha, litros de azeite, e eu vou fazer pães gigantes. Não, 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 não. Tem hora que o milagre do Senhor vem assim, ó. É um pouquinho para hoje, um pouquinho para amanhã. Você faz e entrega. O Senhor dá um pouquinho, você entrega. O Senhor dá um pouquinho, você divide. O Senhor dá um pouquinho, você reparte. O Senhor dá um pouquinho, você abençoa. O Senhor te dá, você devolve. O Senhor te entrega, você abençoa. Entende? É milagre. E o profeta disse: até que desça chuva sobre a terra, não vai faltar farinha e nem vai faltar azeite na tua botija. Quando chega a vez dele, ele diz: traga um pouquinho de água, porque eu aprendi lá com a viúva. Ela entregou e não acabou. Traga um pouquinho de água que tem e derrame sobre esse altar, porque existe uma palavra. E a palavra que o Senhor me disse é que Ele derramaria chuva sobre essa terra. Vocês estão me achando loucos porque vocês não têm a palavra. Porque o Senhor deu a palavra a mim. Ele colocou uma palavra no meu coração que derramaria chuva sobre a terra. Quando o Senhor te der uma palavra, siga por ela, faça o que ela diz, seja fiel, haja com fé. Porque ainda que ninguém tenha ouvido, se a palavra vier do trono de Deus, Ele vai fazer cumprir na tua vida.
O fato é que todo o holocausto é encharcado. A água, ela toma todo aquele rego, separando. Olha só que espiritual. Aquela água que ele derramou separou o que era ímpio do altar que era santo. Aquela água, ela circulou aquele altar, separando o profeta de Baal do profeta do Senhor. Aquela água, ela separou a mentalidade de Jezabel e Acabe da mentalidade de um servo de Deus. O Senhor passa na tua vida nessa noite, separando aquilo que presta daquilo que não presta. A água que o Senhor derrama separa. A espada da palavra do Senhor separa junta de medula. A palavra do Senhor, quando vem, ela rasga e ela tira o que não presta. Nessa noite, tire da sua vida tudo que desagrada ao Senhor. E se prepare para receber fogo que desce do céu. Porque quando Elias terminou de orar, ele terminou de clamar, a palavra do Senhor diz que veio do céu fogo e derramou. E o fogo lampeou toda a água que tinha ao redor daquele altar e consumiu todo aquele holocausto. E todo o povo adorou, prostrou com seu rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E não há outro. E nunca haverá outro. Só o Senhor é Deus. Oh, aleluia.